Então, no dia 17 de junho de 2020, nós vamos iniciar o procedimento de defesa da tese de doutorado, contribuições para um sistema holístico de gerenciamento de infraestrutura de TI, do aluno Sérgio Varga. A banca ela é constituída pela professora doutora Hilda Maria de Paiva Almeida Christopher, da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em risco de crédito na JP Morgan. É professora da Fundação Getúlio Vargas, trabalhou como executiva em instituições financeiras nacionais e internacionais na área de risco de crédito, controladoria, projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Muito obrigado, professora Hilda, pela sua disposição em nos ajudar nesse trabalho e por essa participação. O outro membro da banca é o Dr. Marco Aurélio Steinmar Neto, da IBM. Ele é pesquisador da IBM, doutor pela Universidade de Melbourne, na Austrália, na área de gerenciamento de recursos de sistemas distribuídos, possui mais de 40 patentes depositadas e 20 concedidas nos Estados Unidos, possui mais de 16 anos de experiência em sistemas distribuídos, em especial para cluster e grades computacionais. O outro professor é um professor aqui da casa, da Faculdade de Engenharia Elétrica, o professor doutor José Raimundo de Oliveira, tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica industrial, sistemas de controle eletrônicos, atua principalmente nos temas de hardware evolutivo, algoritmos genéticos, reconhecimento de padrões, tecnologia assistida, processamento de sinais, e foi diretor do Centro de Computação da Unicamp durante 4 anos. O outro professor aqui da casa é o professor Dr. Romes Ribeiro Faison Atos. Ele é doutor aqui pela Unicamp, ele é professor associado. Suas principais áreas de pesquisa são inteligência computacional, filtragem adaptativa, separação de fontes, filtros não lineares, classificação de padrões e sistemas dinâmicos. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem, nessa época, disponíveis para participar desse trabalho aí. Muito obrigado a todos aí. Depois a gente volta a conversar. Sérgio, a palavra é sua. Você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação do seu trabalho aí. Ok, obrigado, Gilmar. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a professora Hilda, professor José Raimundo, professor Holmes, o pesquisador Marco Aurélio, por ter aceito o meu convite e participar dessa minha banca de defesa de tese. Gostaria também de agradecer o meu orientador, professor Gilmar Barreto, meu co-orientador, professor Paulo Davi Batagnin, sem o qual não estaria aqui hoje, depois de 3, 4 anos de estudos, pesquisas, e agradecer o suporte dado nesse tempo todo, no desenvolvimento da minha tese, no suporte a seminários, a pesquisa como um todo. Muito obrigado. Bom, o meu tema, contribuições para o sistema holístico de gerenciamento de infraestrutura de TI. Um pouquinho sobre mim, eu sou graduado em tecnologia e processamento de dados pela PUC, sou bacharel em administração também pela PUC, sou mestre em tecnologia pelo Cefet, com o tema relacionado a essa área de serviços de TI. Tenho mais de 33 anos de trabalho em TI, trabalhando em empresa multinacional, na IBM, sempre com esse ênfase, na maioria do tempo, em gerenciamento de sistemas e serviços. Tenho mais de 30 certificações técnicas e de serviços, né, de cloud, de sistemas, de ITIL e de TOGAF. Sou certificado em carreiras técnicas de especialista de TI e de arquiteto de TI, pela Open Group. Tenho uma larga experiência em projetos em clientes nacionais e internacionais, né, com foco em implementações, suporte e soluções nessa área também. Eu vou descrever um pouco, introduzir um pouco, né, sobre o tema, comentar a revisão bibliográfica que eu fiz, entro na parte do problema em questão que eu quero solucionar, defino a proposta de solução, apresento os resultados e as conclusões e termino com uma proposta de trabalhos futuros.
A minha área de pesquisa, que estou focando, é na área de ciências de serviço. É uma área multidisciplinar, com foco especificamente em sistemas de informação, gerenciamento de serviços de TI, comumente chamado ITSM, e gerenciamento de infraestrutura de TI. Então, eu toco esses 3 pontos principais. A minha motivação, primeiramente, é a minha área de interesse, que eu tenho, até pela experiência, né, tenho muito interesse nessa área, é uma área que eu gosto de trabalhar. A experiência, como forma, já falei. Eu acredito que também isso pode contribuir para algum avanço nessa área de gerenciamento de serviços de TI, e também contribuir com algum avanço de pesquisas nessas áreas, né, nessa área da ciência de serviço, né. Bom, ao iniciar a tese, eu defini uma hipótese, né, ao qual vou descrever a comprovação aqui, né, que eu acredito que é necessário implementar uma abordagem holística do gerenciamento dos serviços de TI, do ITSM, contratados pelos clientes com o objetivo de melhorar essa implementação desse serviço e, consequentemente, a melhora dessa implementação do serviço vai levar a uma melhor disponibilidade, confiabilidade e desempenho dos sistemas de informação. A principal contribuição que eu espero com esta tese é definir um sistema holístico, um framework, que possa ser implementado para gerenciar essa infraestrutura de TI, associando ao escopo que foi contratado. Com isso, vai objetivar a melhoria desses serviços, o aumento da disponibilidade e a melhor prestação do serviço. A metodologia de pesquisa que eu adotei foi o método qualitativo, onde fiz uma análise dos modelos existentes, pesquisa bibliográfica para entender quais as soluções existentes e partir para um ciclo de planejamento com a definição de um protótipo, a aplicação do protótipo em um ambiente real, e observação dos resultados, e reflexão e compilação desses resultados. Estamos já numa era de informação, mas voltando um pouquinho ao passado, né, partimos de uma área, de uma sociedade agrícola para uma era industrial, e ao fim dessa era industrial começaram a surgir um setor de serviços, e com isso a informação passou a ser um dos bens mais importantes das organizações. Com isso, o surgimento de sistemas de informações, começaram a haver a necessidade de criar estratégias e modelos para gerir essas informações, gerir esses sistemas de informações, né? Associado a isso, com o surgimento do computador digital a válvula em 47, começou a incrementar o uso da tecnologia de informação nos sistemas de informações. E também a necessidade de diferentes estruturas organizacionais ou modelos organizacionais para gerenciar todos esses sistemas de informações, tecnologias de informações. Com isso, esse ambiente de TI passou a ser necessário implementar um gerenciamento de TI, bem como uma governança. É importante destacar que governança é diferente de gerenciamento. Governança atua mais numa camada estratégica, alinhado aos negócios, gerenciamento mais numa camada física, né, a nível de componente. Existe uma grande inter-relação entre tecnologia de informação e sistema de informação. Uma nova tecnologia de informação pode gerar a necessidade de remodelar ou criar novos sistemas de informação, e oposto ao mesmo, novos sistemas de informações podem gerar a necessidade de implementar novas tecnologias de informações nas organizações. Com isso, surge uma nova área, que é a área de gerenciamento de serviços de TI. As empresas, as organizações implementam os sistemas de informações, as tecnologias de informações, mas é necessário gerenciar como esses sistemas vão se comportar ao longo do tempo.
daí surgem uma disciplina chamada de gerenciamento de serviços de TI. E, com isso, novos modelos e frameworks começam a surgir. Alguns de domínio público, abertos, como o COBIT e o WITE, outros proprietários de empresas. Cito aqui 3, da IBM, da Microsoft e da HP. Existem muitas pesquisas, é bem amplo o leque de pesquisas nessa área de gerenciamento de serviços de TI. A maioria na área de análise e implementação de benefícios, depois um pouco mais na área de metodologias e implementações, e alguns relacionados a conceitos, importância e ferramentas e modelo. Porém, existem pesquisas que comentam que é necessário ainda mais pesquisas nessa área de métodos e implementação de TSM, né? E também faltam pesquisas em ferramentas, que seriam essas duas áreas focos eu estou endereçando aqui na minha tese. Estou baseando a minha tese no modelo ITIL, né? Ele é o modelo mais conhecido, mais utilizado e mais implementado pelas organizações, né? Ele descreve mais detalhe, ele foca mais na gestão de serviços. Eu poderia usar o COBIT, mas o COBIT ele foca mais na parte de governança e gestão, né? E ele é aberto, então, por ser aberto, ele é mais utilizado por todos, tá? O ITIL compreende, é um framework, né? Compreende basicamente 5 áreas: a definição da estratégia do serviço, depois parte para uma análise de projeto, definições e soluções, após isso, a transição, onde se implementa os serviços. Após implementado, entra num processo de operação do serviço e depois um último processo de melhoria contínua do serviço com retroalimentação, tá? Mas o que seriam os serviços de TI, né? Serviços são disciplinas que as organizações implementam para gerenciar o ambiente do cliente de sistema de informação, de tecnologia e informação. Existem várias. Gerenciamento de problemas, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de mudanças. Para efeito da minha tese, eu defini um escopo um pouco menor que os que seriam pertinentes aos que podem trazer confiabilidade, desempenho e sustentabilidade dos sistemas de informação. Então, relacionados ao gerenciamento de contrato, segurança, configuração, inventário, disponibilidade, capacidade de desempenho e backup. Eu foquei nesses, eu acredito que são os mais importantes. Não obstante de futuramente adicionar outros, tá? É importante também comentar que o ITIL, ou a disciplina de TSM, o core dessa disciplina é a configuração, né? Todos os serviços estão relacionados com a disciplina de configuração e inventário, onde está definido o CMDB, o Configuration Management Database. É nessa disciplina onde se registram todos os componentes, as relações de um ambiente de TI, tá? E, além disso, importante comentar que os outros serviços, em geral, para implementar os serviços, existe uma definição de processos, objetivos, mas também é necessário implementar algum tipo de agente, né, um componente em cada componente do sistema de informação. Então, por exemplo, num gerenciamento de backup, em geral, se define ou se instala um agente de backup, né, dentro do servidor do cliente. A mesma coisa para segurança. Se instala um antivírus no servidor do cliente. Esta é a base inicial para conseguir implementar o gerenciamento de segurança, o gerenciamento de backup. Existem casos em que você consegue implementar essa mesma disciplina sem um agente. A gente chama de agentless. Então, não sendo necessário implementar um agente, mas na maioria dos casos se implementa agente. Tá?
Contextualizando um pouco o meu tema, né? Os sistemas de informações, aqui estamos vendo um sistema de informação de um cliente A, 2 sistemas no caso, eles são compostos de uma ou mais aplicações, né, o nível de aplicação aqui. E cada aplicação é implementada a um nível de infraestrutura, seja era lógica ou física, né? Uma camada de software, uma aplicação pode conter, pode ser necessário um sistema web, um sistema de banco de dados, que por sinal está implementado num servidor físico e que está se comunicando entre si ou com outros componentes através de uma rede e que acessa possivelmente um componente de storage, onde os dados são armazenados. Então, existem 3 níveis, os níveis de sistema de informação, da aplicação e o nível de infraestrutura. Isso seria uma visão bem simples de como seria um ambiente, né, de um cliente com 2 sistemas de informações. Existe toda essa correlação entre os componentes. O que é o problema que eu estou querendo endereçar aqui? O problema é complexo, né? Pode envolver várias tecnologias, vários níveis e vários processos, né? Envolve aplicação, camada de aplicação e camada de infraestrutura. Envolve também o gerenciamento de vários serviços de clientes e também vários clientes. E para isso a gente precisa o quê? Implementar um efetivo gerenciamento de serviços de TI, né? Como se dá hoje, né, esta implementação? Existe uma equipe responsável por este ambiente de TI, dos sistemas de informação, em 3 níveis, desde o nível executivo ao nível técnico, passando por nível de gerência e supervisão, onde esta equipe é responsável por gerenciar as aplicações e a infraestrutura deste cliente e gerenciar os serviços de TI implementado nessa infraestrutura. Essa infraestrutura, em geral, ela é definida através de um contrato, né? O cliente, se está implementando esses sistemas de informação por meio de uma empresa de outsourcing, uma empresa externa, existe um contrato onde são definidos todos os componentes, os serviços a serem implementados. E com isso se define um escopo a ser gerenciado. A partir desse escopo, ele é atualizado na disciplina de configuração de TSM, no CMDB que eu comentei, e se implementa as ferramentas de gerenciamento de sistemas. Quais as ferramentas que estão contratadas pelo cliente para eu prover um gerenciamento desse ambiente? Vamos implementar um gerenciamento de disponibilidade, um gerenciamento de segurança, um gerenciamento de backup, em tais componentes de servidor, de rede ou de storage, por exemplo. E então se implementam todas essas ferramentas a partir do escopo definido no contrato, né? Além disso, essas áreas de suporte e as disciplinas estão relacionadas com todos os serviços implementados. Então, o meu sistema de backup tem que estar implementado e funcionando corretamente em todos os componentes. Qual o problema decorrente disto? Bom, eu defini 4 áreas para melhor identificar o problema e chegar a uma conclusão. De uma maneira geral, eu sinto que existe uma falta de visão holística, né, que esteja alinhado aos serviços contratados, à organização e às ferramentas. Então, eu defini uma primeira área que eu chamei de conscientização. O que acontece hoje, né? Os vários níveis de uma organização, eles suportam vários clientes. Porém, esta implementação, esse suporte é muito isolada. Então, um analista de suporte responsável por uma infraestrutura de um cliente A ou um cliente B, vai olhar somente essa infraestrutura. Se eu tenho outros clientes, outros analistas, em geral, eles vão olhar somente o outro cliente. Da mesma forma, o supervisor está responsável somente por uma área específica.
como um modelo de estrutura organizacional hierárquico, as áreas de suporte são definidas com um nível de supervisão, as áreas de gerenciamento de banco de dados por outro supervisor, e eles são responsáveis somente por analisar ou verificar ou suportar essas áreas, não se preocupando com outras áreas e nem com outros clientes que não estejam embaixo do escopo deles. Então, supondo para 2 clientes, talvez isso não gere tanto impacto, mas imagine uma empresa que gerencie 50 clientes no mundo inteiro. Então, vão ser necessários vários analistas, vários supervisores, provavelmente agrupados em grupos separados, até distanciamento geográfico. Então, existe hoje uma implementação de gerenciamento muito isolado. Tá? Então, falta conscientização por todos a equipe da organização que presta serviço para ter um melhor entendimento do que é necessário gerenciar para todos os clientes, para toda a infraestrutura. Uma segunda área que eu defini de acuracidade. O escopo contratado pelo cliente, seja ele infraestrutura de TI ou sistemas de informação, é necessário estar claramente definido para que a organização possa definir corretamente quais as disciplinas que vão ser implementadas, quais as ferramentas que vão ser implementadas, e com isso, efetivamente implementar as ferramentas e não executar nenhum serviço adicional ou não prestar um serviço faltante, ou seja, não ter nenhum componente do escopo que não tenham a ferramenta, um serviço implementado. Então, é necessário acuracidade nesta etapa. Não pode estar faltando nenhum componente sendo gerenciado e nenhum componente estar sendo gerenciado que não esteja contratado. Um terceiro ponto eu chamei de integralidade, é certificar que essas ferramentas implementadas de gerenciamento de sistemas estejam efetivamente implementadas em todo o ambiente. É importante destacar que esse ambiente pode ter, inclusive, componentes compartilhados entre vários clientes. Né? Então, é importante que, por exemplo, a minha ferramenta de gerenciamento de sistema operacional esteja implementando em todos os sistemas, todos os servidores contratados pelos clientes. E o último, eu chamo de gerenciabilidade, é certificar que todas as minhas disciplinas de gerenciamento de sistemas estejam implementadas corretamente, sem falhas, né? E que permita uma visão holística por toda a organização, de forma que eu consiga, inclusive, priorizar em caso de falhas. Então, eu defini essas 4 áreas para melhor atacar o problema. Né? Partir então para uma definição de uma proposta de solução. O ponto importante aqui é essa visão holística integrada. Aqui estamos vendo 2 visões. Uma primeira aqui em cima seria uma visão mais técnica, onde o analista técnico responsável pelo serviço, seja ele de monitoração, de inventário, teria a condição de verificar e selecionar qual o cliente, o serviço, o departamento, e rapidamente identificar quais os componentes com problema. Tá? Seria uma visão integrada e acessível por toda a organização. E aqui embaixo, uma visão mais executiva, né? O executivo não precisa ter esse nível de detalhe, mas sim entender como está no nível percentual, né, os serviços implementados para cada cliente ou para cada departamento, né, e então atuar nos mais problemáticos. Então, seria importante ter essa visão aqui. Definir também uma integração entre os processos, né, importante, primeiramente, ter uma acuracidade, ou seja,
em cima dos serviços disponíveis pela organização que presta o suporte. Identificar quais são os serviços contratados por cada cliente. E aí, então, gerar um escopo de serviços que vão ser implementados para cada componente. Aí partiríamos para a função de área de integralidade. Então, para cada contrato assinado, definido, e partindo do pressuposto que eu já tenho os meus serviços definidos pela minha organização, fazer um levantamento desses componentes e implementar as devidas ferramentas necessárias. Após isso, partiríamos para um ciclo de gerenciabilidade, onde se faria a análise de cada componente, verificaria se todos os serviços estão implementados corretamente e reportaria alguma inconsistência e voltaríamos para um ciclo aqui de acuracidade, onde regularmente se faria uma análise de como está o ambiente do cliente, se existe alguma divergência entre o escopo contratado versus o que está implementado. Né? Por que é necessário fazer esse ciclo periodicamente? Porque os sistemas de informação em um ambiente de TI são dinâmicos. Componentes entram, componentes saem, sistemas de informação, aplicações entram e saem periodicamente. Né? E dentro do gerenciamento de serviços de TI, existem disciplinas que controlam isso, mas é importante fazer essa análise constante de divergência e a retroalimentação. Então, é importante ter parte dessa solução, desse meu framework, um processo integrado. Por último, uma reportologia das inconsistências, onde as equipes poderiam tomar ações mais rapidamente. Esse aqui é um exemplo de um relatório de inconsistências que explica para vários clientes aqui de teste qual tipo de tecnologia, se é storage, rede ou servidor, e qual o serviço que está definido, mas não está implementado. Né? São componentes definidos no contrato, o cliente tem um componente de storage e tem capacity performance contratado, mas não tem implementado esse serviço. Então, isso é importante para voltar para as áreas responsáveis e identificar por que não tem isso implementado e definir o plano de ação. Aqui um outro relatório que explica aqui para esse cliente A que existe um componente chamado de teste, que é um banco de dados, né, que está com o serviço de monitoração implementado, mas não está no escopo do contrato. Por algum motivo, existe um componente no cliente que foi implementado no serviço de monitoração, mas não está contratado. Então, essa é uma inconsistência grande, né, que tem que ser tomada ação. Bom, com isso eu defini, então, uma arquitetura, foi baseada numa arquitetura de 3 camadas, uma camada de coleta, onde para cada ferramenta de gerenciamento de sistema, monitoração, o backup, o segurança, o inventário, eu faço a coleta dos dados, né, de cada cliente, de todos os componentes, parto para uma camada de lógica, onde eu tenho uma validação desse meu escopo, em cima do contrato, dos serviços, né? E com isso eu faço uma verificação que eu chamei verificação holística. Eu faço esse batimento de tudo que é o meu escopo que deveria estar contratado e gerenciado e suportado com o que está carregado das ferramentas e sistemas e gero esta minha visão na camada de apresentação para todos os níveis da organização, aí sim gerando reportes e relatórios de inconsistências. Né? Então, uma solução de 3 camadas. Essa aqui seria uma visão da minha solução, do meu protótipo que foi desenvolvido. Temos aqui do lado esquerdo a possibilidade dos vários níveis selecionar quais os clientes, um ou mais, ou qual serviço está interessado, ou qual tecnologia. Esses alguns itens, existem outros mais. E com isso mostrar aqui rapidamente numa visão integrada quais os componentes selecionados, se está contratado ou não,
se é prioritário ou não, o tipo de tecnologia, qual o estado, se ele é dedicado ou compartilhado, e então para cada ferramenta de gerenciamento de sistemas que foi carregado status, apresentar para o analista qual o status de cada componente, se ele está up ou down, se está com erro, se está não disponível, etc. Tá? Então, com esta visão aqui, o analista responsável pelo cliente ou por um serviço consegue rapidamente atuar, identificar e atuar e ver como é que está a saúde desse gerenciamento de serviços. Após a definição do meu protótipo, eu fui a campo e criei um questionário com 14 perguntas e agrupei nessas 4 áreas de acuracidade, conscientização, integralidade e gerenciabilidade, para identificar como que está, né, a visão dos profissionais antes de implementar o meu protótipo. Tá? Esse é o resultado inicial da minha pesquisa, antes de executar o meu protótipo, de um nível de 1 a 7, 7 sendo o máximo. Em termos de acuracidade, está baixo, excetuando o nível executivo, quando está relacionado aos serviços contratados. Então, entendeu-se que a nível executivo, eles têm um conhecimento bom do que está contratado para cada cliente. Em termos de conscientização, baixo para todos os níveis, não existe uma ferramenta que provê uma visão holística para todos os níveis, que dê esse estado de como estão os clientes e os serviços, baixa integralidade nos níveis supervisão e direção, menos no técnico. O técnico entende que como ele já atua especificamente numa ferramenta, ele acredita que ele tem uma visão um pouco melhor. E baixa gerenciabilidade, com exceção ao nível de supervisão, porque eles atuam mais a nível macro e os maiores problemas já chegam para eles rapidamente. Tá? Então, é bem compreensível. Então, apliquei essa pesquisa em 5 clientes reais, né? E agora vamos às conclusões. Aí, executei o protótipo em 5 clientes reais. Né? Para efeito de protótipo, eu selecionei somente servidores com status de produção. Eu lembro que existe o CMDB, eu fui lá no CMDB para 5 clientes reais, pequenos a grande, né? Clientes pequenos até com 32 componentes, até mais de 1.000 componentes. E executei o meu protótipo para fazer a validação da minha hipótese aqui, né? Então, vamos ver os resultados aqui. Primeiro ponto interessante, né? Existe, né, se formos levar em conta os componentes contratados versus todos os componentes que existem no ambiente, né, em nenhum cliente esse número bate. Eu sempre tenho menos componentes contratados do que os componentes implementados na realidade, certo? Outro ponto. Existem componentes, então, que não são contratados. Aqui em cima vemos que temos 458 componentes contratados por um cliente, sendo que faltam 37 componentes que estão definidos no CMDB, né, mas que não estão contratados. E aqui em azul eu tenho ainda 63 componentes que não estão definidos no CMDB, que é outro problema, e que não estão contratados. Por isso, essa diferença aqui de total e o que é contratado. Então, existe um gap de falta de gerenciamento ou alguma outra razão. Existem também serviços, né, dos meus componentes contratados, vocês estão contratados e deveriam ter todos os serviços. Eu não tenho todos os serviços up, né, esses serviços aqui de monitoração, chamei de up and down, é a disponibilidade, de backup e capacity. Todos esses 4 necessitam de um agente. Então, para esse meu primeiro cliente, somente em 270 eu tenho todos esses 4 serviços sendo executados e rodando efetivamente. Então, existe um número muito grande aqui
faltante, né? Provavelmente um ou outro serviço não está rodando, ou não foi instalado. Tá? Isso para todos os clientes existem divergências, até num cliente pequeno aqui. Existem também, o que é grave do ponto de vista de gerenciamento de serviços, componentes sem registros no CMDB. Não? Lembrem que o CMDB é a fonte principal do meu gerenciamento de serviços de TI. Todas essas disciplinas se baseiam no CMDB hoje, para implementar esses serviços. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 98 componentes que não estão registrados no CMDB, são componentes que não existem para as várias áreas que suportam o serviço, né, de monitoração e de capacidade. Se não está lá, ele não vai implementar um serviço. Então, essa divergência existe para todos os clientes. Né? Então, somente com essa minha validação holística eu consegui identificar isso. Bom, outra análise aqui mais executiva em termos percentuais. Como vimos, existem mais componentes implementados no ambiente do que contratados ou registrados no CMDB. Né? Percentual aqui, em termos percentuais, nesse cliente é 120%, no outro chega a 140%. Então, existe uma divergência aqui grande. Existem também que o total dos componentes registrados no CMDB versus os contratados não batem, deveriam ser no mínimo 100%, né? Só um que está batendo aqui. Né? Outro é o percentual de componentes sem registro no CMDB, o que é muito problemático, não deveria ser zero. E, por final, existem o percentual de componentes contratados que não estão cadastrados no CMDB. Então, para esse meu primeiro cliente, de 458, ele corresponde a 92% dos componentes registrados no CMDB. Então, tem 8% aqui que deveriam estar registrados. Né? Lembre-se que contratado, o cliente está pagando por isso, né? Pelo gerenciamento disso. Uma outra visão aqui, né, é mais a nível de serviço agora. Né, o que vemos aqui nessa figura aqui? Né? Do ponto de vista isolado, né, os serviços estão bem implementados, né, 96%, 100% para esse cliente. Né, mas se formos levar em conta em cima dos componentes contratados, esse percentual cai muito e para todos os clientes. Não? Deveria ser muito próximo, certo? Eu deveria implementar os meus serviços em todos os componentes contratados, mas não ocorre na realidade, infelizmente. Existe também uma diferença da visão contratada versus CMDB. Se formos levar em conta para cada serviço aqui, existe uma discrepância na maioria dos clientes entre os componentes que deveriam ter serviços implementados que sejam contratados versus CMDB. Então, praticamente só um cliente conseguimos chegar nesse nível aí mais próximo. Existem também serviços faltando, né? 60% aqui somente 23%, então teria que ter bem próximo aqui da visão isolada, o que não ocorre na realidade. E em alguns clientes ainda assim temos componentes contratados sem nenhum serviço implementado. Né? O componente está, provavelmente, esses componentes não estão no CMDB e não entraram no processo de ativação do serviço. Então, somente com essa minha visão holística, eu consegui identificar isso daqui. Aqui, uma visão mais específica somente de um cliente para mostrar mais a nível executivo, gerencial, né, como poderia apresentar os resultados. Então, selecionando o cliente Real 3, o serviço de monitoração, vemos que somente 84% dos serviços estão aptos, levando em consideração os componentes contratados. Então, vemos uma baixa integralidade e uma falta de gerenciabilidade.
inclusive porque os componentes down são 11%. E também uma grande disparidade entre os componentes contratados e os que estão definidos no CMDB, né? E o total de componentes. Indica uma baixa acuracidade e uma falta de conscientização. O relatório de inconsistência aqui para esse cliente aqui está mostrando os vários componentes, né, que têm serviços implementados, mas estão fora do escopo contratado. Então, ainda, essa aqui é um outro problema. Eu implementei um serviço, mas ele não está no meu escopo contratado, né? Então, isso tem que tomar uma ação, né? Então, a baixa acuracidade. Por algum motivo, um componente foi implementado na infraestrutura, mas não foi atualizado, os controles não foram atualizados. Então, uma baixa acuracidade e uma falta de integralidade, que eu deveria ter esse serviço. E essa aqui é uma visão mais detalhada para o cliente Real 3 dos componentes com a visão só de monitoração. O que nós vemos aqui, né? Que existem componentes null, significa que ele não existe, ele não é um componente contratado, ele está, mas está com um serviço implementado, embora esteja down, mas está implementado. E aqui, esse componente aqui existe, é dedicado, mas não tem nenhum serviço implementado. Então, estamos vendo aqui falta de conscientização e gerenciabilidade também, né? Com essa visão aqui, o analista responsável pelo serviço de monitoração pode rapidamente priorizar os mais críticos e definir ou correr atrás e resolver os problemas. Aqui é uma visão mais ampla, né, para o cliente Real 3, com todos os serviços, né? O que é importante aqui? Eu consigo, através dessa visão, identificar todos os componentes, né? No meu caso, estou somente verificando capacity, performance, backup, a da monitoração. Vemos aqui, esse primeiro aqui alguns componentes, né, vários componentes com serviços implementados que não estão contratados, vários componentes contratados, porém sem serviços implementados, e vários componentes sem serviços de forma alguma. Então, existe uma baixa conscientização, deveria estar tudo verde aqui, baixa acuracidade, baixa integralidade, porque não temos todos os serviços implementados nos componentes contratados. Bom, tendo essa visão executiva, o que podemos concluir aqui, né? Do ponto de vista isolado, uma ótica isolada, o que ocorre hoje, né? O responsável por monitoração somente vê monitoração baseado no escopo dos componentes registrados no CMDB. Então, para ele, de uma maneira geral, para todos, do ponto de vista isolado, ele está confortável, acima de 90% na maioria dos casos. Né? Mas se for levar em conta os componentes contratados, esse percentual cai muito. Em todos os clientes cai. Em alguns casos cai muitíssimo. Podemos verificar que também para clientes bem pequenos, né, a variação é muito pequena. Né? Então, talvez essa visão holística não seja tão traga tanto benefício para um cliente tão pequeno, né? Mas existe também uma disparidade muito grande entre os serviços, né? Eu tenho aqui a parte de monitoração, 96% e 100%, né? 96%, no outro cliente é 79%, então, mesmo da parte de vista isolada, existe disparidade, mas se for levar em conta os componentes contratados, a disparidade é muito maior, mesmo entre os serviços, né? Deveríamos ter uma uniformidade, o que não ocorre isso por quê? Porque as áreas trabalham de uma forma isolada. E nenhum serviço do ponto de vista isolado tem nenhum cliente do ponto de vista tem um serviço implementado com 100%, né?
Já, se for ver numa ótica isolada, a maioria está com 100%. Né? Então, não reflete a realidade do ambiente. Só com essa minha análise holística eu consigo identificar isso. Então, após executar esse meu protótipo, eu rodei a pesquisa novamente para os vários níveis e foi identificado que em todas as 4 áreas, com a implementação dessa visão holística, em termos de acuracidade, aumentou 8 pontos, a conscientização também aumentou muito, em torno de 8 pontos para todos os níveis, a integralidade, 7 pontos, né, e a parte de gerenciabilidade, 9 pontos para o nível executivo e 5 para outros níveis. Então, de uma maneira geral, pode-se concluir que, para a equipe, né, que gerencia isso, uma implementação de um gerenciamento holístico é muito, muito importante, traz muito benefício. Né? Então, quais as conclusões aqui? Em termos de conscientização, implementando essa abordagem holística, eu consigo identificar quais os serviços contratados, quais os estados dos serviços, quais os componentes críticos, os dedicados, os compartilhados, para todos os níveis. Então, todos os níveis conseguem ver de uma forma única para todos os clientes como está a saúde desse ambiente. Né? Melhora a agilidade e a qualidade desse suporte, né? Com foco para cada área nos problemas mais importantes, nos componentes mais críticos, né? E identifica quais os componentes que não têm serviços implementados também. Hoje, isso não é possível identificar. Né? Além de padronizar esse gerenciamento e implementação de serviços de TI. Né? Então, melhorem muito essa conscientização. Em termos de acuracidade, com a geração desses relatórios de inconsistência, eu consigo rapidamente identificar quais os componentes que estão contratados, não têm serviços implementados, e quais os que têm serviços implementados em componentes não contratados. Isso pode gerar, além de uma qualidade, um ganho financeiro, porque eu posso estar deixando de prestar um serviço ou até deixar de ter perda financeira por prestar serviço em componentes que não estão sendo cobrados dos clientes. Né? Então, tem um aspecto até financeiro aplicando essa análise aqui que eu consigo identificar. Né? Em termos de integralidade, eu consigo identificar corretamente quais os componentes em que eu devo implementar essas minhas ferramentas de gerenciamento de sistema, nem mais nem menos. Né? Com isso, eu minimizo os meus riscos, né? Eu vou ter certeza que eu tenho todos os meus serviços implementados, em todos os componentes. Eu consigo identificar os componentes que não têm serviços, que não estão registrados no CMDB, e os que estão no CMDB sem estarem contratados. Né? Até aqui um ponto até financeiro para cobrar do cliente. Em termos de gerenciabilidade, eu vou melhorar essa qualidade, eu vou conseguir identificar e focar nos componentes mais críticos, então cada área vai conseguir focar quais são os mais críticos, priorizar a atuação, identificar até em outros clientes como estão essas ferramentas implementadas e vai refletir a realidade do ambiente, certo? Porque eu não estou olhando somente o que está definido no CMDB, mas os que estão contratados e vendo todas as ferramentas. Finalmente, é necessário implementar uma abordagem holística de gerenciamento de serviço de TI contratados por clientes? Minha resposta é sim. Né? Ela permite identificar os problemas decorrentes desse gerenciamento isolado, até então desconhecidos pelos níveis da organização, propor uma abordagem mais rápida na resolução desses problemas, focando e habilitando os responsáveis nos componentes mais críticos, nos contratados, né? Vai melhorar essa implementação de TSM,
através da efetiva implementação das ferramentas e dos serviços, eu vou atuar somente no que é necessário, e no final, consequentemente, indiretamente, vai melhorar essa disponibilidade, o desempenho, a confiabilidade. Por quê? Porque essas ferramentas de gerenciamento de serviço de TI são implementadas para isso, para melhorar esses aspectos dos sistemas de informação. Como proposta de trabalhos futuros, eu elenquei alguns aqui, que poderiam ser aplicados. O primeiro seria esse gerenciamento holístico num modelo DevOps, né? É um modelo novo, onde os times atuam mais em conjunto. Seria interessante fazer uma análise como seria esse gerenciamento dentro desse modelo. Uma outra área seria num modelo Agile, um modelo diferente de atuação que as organizações estão começando a implementar, e ver quais os benefícios desse gerenciamento holístico poderiam ter ganhos nesse modelo Agile. Existe também uma versão nova do ITIL, recentemente, há um ano e pouco. As organizações ainda não implementaram, traz algumas características de agilidade, e seria interessante avaliar também esta minha solução proposta aqui. Pesquisar essa minha solução em outras organizações. A minha análise foi numa grande organização que presta serviços de outsourcing, talvez em organizações menores, ou organizações que gerenciam o seu próprio ambiente. Seria importante também fazer uma análise, uma pesquisa nisso. Existe também um novo modelo que se chama o Shadow IT, onde os funcionários trazem os seus componentes. Provavelmente é uma área que talvez traga ganho, que deve ter pouco gerenciamento nisso. Seria interessante também aplicar isso aqui. E por último, aqui seria mais até para um mestrado, talvez, aprimorar esse meu protótipo, incorporando novas funcionalidades ou automatizações, né? Essa tese eu já publiquei em 2 revistas, e apresentei numa conferência, num simpósio de doutorado, né, onde tive bons feedbacks, né? Então, 3 trabalhos publicados. Bom, era isso que eu tinha que apresentar. Obrigado pela atenção. Obrigado, Sérgio, pela sua apresentação aí. Nós vamos passar para a fase de arguição. Eu vou passar a palavra para a professora doutora Ailda fazer suas considerações. Professora doutora Ailda, suas considerações, por favor. Bom, obrigado. Inicialmente, né, agradecer o convite do Sérgio, e como eu falei, ele foi me orientando no mestrado já há algum tempo, né? Eu falo quando a gente começa a contar em décadas, né? Já passamos aí de uma década, e mostra que ele avançou no tema, e uma coisa muito positiva é trazer a sua experiência profissional para uma base científica. Eu acho que a gente está precisando muito, né, dessa integração entre, né, a gestão e, né, a pesquisa sobre a gestão. Se fala muito, mas tem muito pouco dado, muito pouca informação. Então, eu acho que o tema muito positivo, né? E parabenizar também, agradecer o convite também ao Gilmar e ao Paulo, que orientaram o trabalho. A gente sabe que é uma relação longa aí, né, 4, 5 anos, né, para que a gente alcance esse objetivo, que é apresentar os seus resultados e testar suas hipóteses positivamente, né, nessas hipóteses, e com uma perspectiva de desenvolver novos trabalhos. Então, achei bastante positivo, foi muito agradável a leitura do trabalho, ainda que a minha área, né, seja uma área mais de gestão. Eu consegui compreender e ver o impacto disso na gestão. Então, acho que foi muito bem elaborado, muito bem estruturado aí a sua proposta, e fiquei bastante satisfeita aí com o desenvolvimento, e só tenho a agradecer, né, o aprendizado. Eu acho que essa participação sempre nos traz um aprendizado muito positivo, né? Eu não vou me estender muito, assim,
não observei nada, né, relevante, enfim, não foquei, enfim, meu conhecimento, inclusive na área de ciência da computação, né, pelo que eu entendi, parece uma coisa bastante bem pesquisada, aprofundada, e ficou bastante claro, né? E eu acho que a minha colocação, né, que eu gostaria de fazer, eu acho que esse é um momento muito importante, se a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa positiva, é exatamente, né, mostrar a importância de incluir ferramentas digitais, de sistemas de informações. Nós temos aqui muita dificuldade em relação a indicadores de desempenho, e eu acho que isso é muito importante. Se fala muito, mas não se mostra, né, aonde que está o problema, o que a gente pode melhorar. Então, acho que esses indicadores de desempenho aí foram bastante positivos, vão ser bastante positivos para que a gente possa melhorar a competitividade das nossas empresas, melhorar o desempenho das nossas empresas, uma vez que elas estão identificando aonde tem seus problemas, aonde não foi implementado, e nós vamos ter que avançar muito em termos de digitalização. O nosso país hoje, né, uma das questões de competitividade passa por isso, né, digitalização, claro, tem a ver com infraestrutura, mas eu acredito que a parte do processo é uma parte mais intangível e muito mais importante de ser mensurada. É muito fácil você dizer, olha, não, minha banda não está rodando, não está vindo, mas quando você fala em sistema de informação, é uma coisa muito mais complexa de você mensurar onde está o problema e como você pode atuar em cima do problema. Então, esse framework eu acho que foi muito positivo nesse sentido de você dar as ferramentas para que as pessoas possam identificar os problemas e agir e tomar decisão em cima desses problemas, né? É muito positivo, né? E aí eu trago um pouco, né, para o meu lado, que é um lado mais financeiro, e o que eu, né, gostaria de perguntar aí para o Sérgio é exatamente isso, né? Eu vi que no início você até comentou do impacto, né, do uso dos sistemas de informação em algumas empresas, como isso trouxe benefícios financeiros, e como você colocou ali algumas ferramentas novas, né, alguns parâmetros novos, talvez fosse interessante você incluir também o quanto, né, porque pelo que eu entendi, o custo de implementação desse framework parece ser bastante reduzido, né, e que benefícios ele poderia trazer em termos de impactos financeiros, né, tanto no sentido de ampliar a receita, né, que está sendo prestado um serviço, mas que não houve essa receita, quanto também, do ponto de vista do cliente, está pagando por um serviço que não foi entregue. E a gente vê que há aí uma distância grande, né, entre o que foi contratado e efetivamente o que está sendo colocado, né. Então, até que ponto seria importante também a gente incluir alguma variável que pudesse mensurar o impacto financeiro e talvez até traga, né, a área gerencial da organização, né, aos executivos, uma visão mais de maior aplicação, maior aderência ao teu framework, né? Eu acho que isso é bem positivo, né? E temos agora, e aí puxando um pouquinho para o lado, né, dos serviços financeiros, que estão sofrendo aí uma grande transformação. Temos uma grande discussão essa semana no Banco Central, que fez a apresentação do seu novo Pix, né, que é um sistema de pagamentos, e que a ideia é exatamente bancarizar, democratizar o acesso às ferramentas financeiras, né, a toda a população, e criar também possibilidades a pequenas empresas, no caso as fintechs, de agirem no ambiente bancário, né, que está muito carente. Então, acho que vai precisar de muita validação desses processos, dessas tecnologias, ainda mais quando a gente fala num sistema financeiro, onde você tem uma série de regulamentações, de regras muito detalhadas, né, porque tem uma parte de segurança importante, aí, de segurança da informação, e de qualidade da informação, né, acuracidade, enfim, gerenciamento, pega todas as suas variáveis. Né, e aí eu pergunto, você falou em pequenas empresas, isso pode não ser muito significativo, mas você acha que, considerando a startup como uma pequena empresa, umas fintechs como pequena empresa, mas também com uma escalabilidade muito significativa, né? A gente vê o caso do Nubank, aí, que teve uma expansão muito grande, a adoção desse serviço pode trazer vantagens financeiras. Então,
como que você colocaria, né, essa questão do impacto financeiro, principalmente no setor financeiro, e aí me lembra até o desafio que foi para a Caixa Econômica implementar o pagamento do benefício, né, que o governo propôs aí para a pandemia, e com formações de filas. Será que se a gente tivesse utilizado o teu framework, a gente teria evitado as filas e teria entregue aí um resultado melhor? Né? Então, basicamente, é isso que eu gostaria que você discorresse um pouquinho na sua apresentação. Acho que ficou bastante claro, né, pelos seus esquemas, né, como isso é importante, mas de que forma a gente pode trazer isso um pouco mais para as questões, né, hoje que se colocam de sistemas de implantação, de sistemas de informação, principalmente no segmento financeiro e os impactos financeiros, né? E só agradecer novamente ao convite, né, e parabenizar aí a formação da banca, né, e vou deixar os colegas que atuam mais na área específica de computação levantar questões mais específicas do tema de computação. Obrigado. Obrigado, professor Arilda. Deixa eu comentar aqui. Esse meu protótipo, realmente, conforme você identificou, a implementação dele realmente não é labor intensive, não leva muito tempo, o esforço para implementar não é muito grande, realmente, por isso dá para implementar em empresas menores, isso aí acho que realmente pode, mesmo empresas pequenas, pode trazer benefícios sim, tá? Do ponto de vista de impacto financeiro, o início do meu estudo, eu foquei muito na qualidade, né, que essa é a minha maior preocupação, mas ao final eu consegui, à medida que eu fui verificando nesses clientes reais, eu também parti para uma vertente para analisar qual o impacto financeiro. Não documentei no meu trabalho, né, porque era muito específico, né, até da organização, mas consegui identificar realmente que estava trazendo impacto financeiro, estava em torno de 3%, se não me engano, de uma maneira geral, que dependendo do volume pode ser grande, né? Então, seja pela falta de não estar cobrando, mais a falta de não estar cobrando do que estar efetuando um trabalho a mais. Esse eu não mensurei, mas o fato de não estar cobrando, eu consegui identificar que em torno de 3% conseguiria ter um retorno financeiro a mais para a organização que presta serviço. Então, sim, realmente tem essa viés aí que pode trazer um benefício financeiro. Por isso que eu comentei um pouco mais no final, mas não entrei em detalhes, que o meu foco era realmente a qualidade. Tá joia, obrigada. Obrigado. E só comentando aí do impacto aí do benefício que o governo trouxe aí, que a Caixa Econômica implementou, você acha que conseguia rapidamente também melhorar essa entrega desse benefício, né, no sentido de entregar para quem efetivamente tem direito? Né? Eu acho que sim, no momento que você implementa um novo sistema e consegue, logo após, ter esse controle, esse gerenciamento efetivo, você rapidamente conseguiria identificar os problemas e atuar nos mais críticos. Então, você poderia definir, né, os componentes mais críticos que estavam dando problema, que estavam impactando mais pessoas e atuar mais rapidamente. Com certeza, sim. Provavelmente, eles talvez até estejam atuando no modelo isolado, em silos, cada área responsável por um componente, eles não tinham essa visão holística, né, fim a fim, para identificar onde estavam os problemas e os mais críticos. Com certeza, eu acredito que traria algum benefício, de agilidade, inclusive. Um volume significativo de impacto significativo, né, social e econômico. Indiretamente, sim. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Obrigado, professora Ailda, pelas suas considerações. Sérgio, você pode parar a apresentação, senão a tela fica dobrada aqui para todo mundo. Opa, deixa eu parar. Vou dar a palavra para o Dr. Marco Neto, para fazer suas considerações. Dr. Marco Neto, a palavra é sua.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Só para confirmar, vocês conseguem me ouvir bem, né? Tá, joia. Então tá. Bom, primeiramente, Sérgio, obrigado aí pelo convite de participar na banca junto com os professores Gilmar e Paula. Antes de começar a passar minhas considerações, eu queria dizer que eu realmente admiro a tua coragem de fazer um doutorado. Eu dou muita palestra para estudante, eu falo, olha, se você quiser fazer doutorado, realmente tenha certeza que você quer fazer doutorado, porque é uma coisa que realmente não é nem um pouco trivial, tá? E não é nem um pouco trivial fazer no estágio que você está fazendo na tua carreira, né? Uma coisa é você fazer um doutorado quando você é recém, sei lá, mestre, saindo da tua graduação. Outra coisa é você estar num nível muito mais avançado da tua carreira, que você tem uma carga de trabalho e responsabilidade muito grande na empresa, e ao mesmo tempo fazer doutorado. Então, realmente, parabenizo aí pela coragem de fazer o doutorado, tá bom? Vamos lá. Sobre o teu trabalho, Sérgio, eu fiz algumas anotações aqui, tá? E eu não sei quanto tempo que eu tenho para fazer as perguntas e para comentar. Fique à vontade, Marcos. Umas 3 horas, tá joia ou tá tranquilo? Eu, o Gomes e o Zé Raimundo, a gente almoça, a Hilda, a gente para almoçar, você continua aqui. Home office, né? Home office a gente não tem limite, trabalha 24 horas. Vamos lá, então. Assim, em relação ao texto, tá, Sérgio? Eu achei que foi um texto relativamente fácil de ler, tá? Então, eu não vi nenhum problema grande em relação ao texto. O que eu iria fazer de sugestão, assim, para você, de repente, dar uma arrumada, a questão das figuras ainda, tá? Tem figuras que elas estão distorcidas, assim, tem um stretch delas ali, e faz com que o documento final não fique profissional, tá? Então, dá uma revisada, depois eu te passo offline a lista dessas figuras aí, tá? É importante porque fica muito mais agradável quando você tem as figuras bonitas, tá? A outra coisa, não sei se tem uma limitação da ferramenta que você usou para as figuras, mas algumas têm acento e C cedilha, outras não têm acento e C cedilha em algumas partes. Então, isso aí era também bom dar uma revisada, tá? Em relação à escrita, de novo, tá? Não tem maiores problemas, eu peguei uma ou duas, assim, trechos que estão, assim, que poderiam ser melhores escritos. Eu vou dar só um exemplo, só para você, só para ilustrar, tá? Então, por exemplo, na página 94 do texto, que eu acho que dentro do PDF é a página 120, que daí fala bem assim, ó: o protótipo desenvolvido nesta tese foi aplicado em um ambiente real, em uma empresa prestadora de serviços de TI, analisando 5 clientes, para comprovar em ambientes reais que a hipótese identificada e analisada com os casos de uso também é comprovada em um ambiente real. Ficou muito assim, não sai do lugar, tá? Então, dá para melhorar. Então, assim, coisinhas assim que acho que dá para dar uma repassada, tá? Mas eu não identifiquei muito disso, tá? É um outro ponto, depois eu posso te passar offline, tá? Outra coisa em relação ao texto, que eu acho que é interessante você colocar, é um pouco mais de discussões ali nos trabalhos futuros, tá? Do jeito que tá ali, você jogou algumas ideias, olha, isso aqui é o que poderia ser feito, tá? Mas eu acho que, considerando que você gastou alguns anos em cima disso, eu acho que essa parte merece um pouco mais de atenção. Tipo, assim, se você fosse fazer aqueles trabalhos futuros, qual que é a tua opinião do jeito certo de fazer eles e quais são os desafios de fazer eles, tá? Eu acho que tá um pouco assim, ó, isso aqui são as opções, mas eu acho que falta um pouco de discussão ali, porque sempre quando eu faço uma leitura de tese, eu participo de banca, uma das partes que eu realmente olho mais numa tese é os trabalhos futuros, porque aquilo ali mostra que você gastou um tempão naquele assunto e você consegue falar o seguinte, olha, se alguém fosse seguir
essa direção, esse aqui é o bastão que eu estou passando adiante. E eu acho que é algo assim que realmente vale a pena escrever com mais detalhes aquela parte, tá bom? Não, legal, eu concordo, eu acho que vale a pena, assim, aprofundar um pouquinho mais, né, mostrar quais os problemas, os benefícios que existem, né, e o que pode trazer de benefício essa implementação aqui. Legal, tá. Legal, obrigado. Então, em relação à escrita, pelo menos inicialmente é isso que eu queria te dizer. Agora, em relação ao trabalho, tá? E eventualmente a próxima discussão que a gente está tendo agora pode ser refletida de alguma forma na escrita também, tá? Mas vamos lá. O que eu senti da tua tese, tá, Sérgio? De novo, eu tenho não, eu trabalho muito com gerenciamento de recursos, certo? Só que de um jeito diferente do que está ali na tese, então eu sou mais assim, desenvolver o sistema, rodar os experimentos, aquela coisa toda, tá? E uma coisa que eu senti falta na tua tese é que quando eu termino de ler ela, parece que você fez o relato do caminho feliz das coisas, tá? E às vezes, o interessante, depois de passar alguns anos trabalhando em alguma coisa, me mostra os podres que aconteceram, tá? O que aconteceu que você não está querendo dizer? O que você viu que você não está querendo dizer? E não está querendo dizer não porque não quer, mas assim, porque às vezes o cara passa, a gente tem a tendência de contar as coisas de maneira assim, isso aqui eu fiz, isso aqui funcionou, isso aqui deu certo, etc. Mas eu acho que a gente tem que falar o que não deu certo, tá? E eu senti muito falta de ser na tua tese. Então, se você pudesse gastar uns minutinhos agora e explicar o que não deu certo, o que você tentou fazer e não deu certo, quais são as dificuldades que você enfrentou para fazer isso aqui, tá? Acho que isso é uma discussão que é importante de ouvir e, eventualmente, de estar refletido na tua tese. Bom, vamos lá, deixa eu lembrar aqui o que não deu certo. Acho que um primeiro problema que eu tive, né, foi a normalização dos dados. Como eu trato várias ferramentas, né, eu faço a coleta de várias ferramentas, na hora que eu joguei no meu protótipo, eu tive que ter uma atuação manual para normalizar os dados. O que significa isso? Numa ferramenta, por exemplo, eu tinha um servidor XPTO. Esse mesmo servidor, na outra ferramenta, se chamava ABCD. Uhum. Se eu jogasse para o meu protótipo, ia dar uma coisa totalmente, um resultado errado, porque não estava normalizado. Ia mostrar um resultado errado. Então, eu tive um primeiro, né, atuação manual aí, para normalizar isso. Né? Esse foi um problema que a minha ferramenta não consegui no protótipo, talvez depois consiga até implementar. Né? Em termos a parte de relatórios, ficou bom, não consegui implementar todos, né? Vou lembrar aqui o que mais. Em termos de outro problema que eu tive, dificuldade, né? O IT, as disciplinas, né? A implementação de TSM, conforme eu falei, eu utilizo o CMDB, né? Eu vim com uma proposta de não só utilizar isso, mas utilizar o que é contratado, né? Já tocando o lado financeiro. Essa informação eu tive dificuldade de conseguir, realmente tive, porque não estava estruturada. Então, mas era importantíssimo, crucial para a minha tese, então eu tive dificuldade mais em coletar o dado, né, não em tratar os dados, né, mas também tive que normalizar e tudo. Né. Que mais? Um outro problema que também eu tive que tratar manualmente, mas até dá para tratar dentro do protótipo, que eu tenho o meu ambiente de um cliente lá, né, 100 servidores, por exemplo, e eu tenho 5 serviços, né? Só que, para alguns componentes, um serviço não foi contratado. Por exemplo, eu não faço backup para um servidor de VMware.
Uhum. Eu faço só para as VMs, não para o servidor físico. Então, se eu fosse levar o pé da letra, eu teria que ter todos os 5 serviços implementados nos 100 servidores, né? 500, né? Mas na realidade isso não é o caso, né? Então eu tive que tratar isso manualmente. Eu tratei definindo, classificando como um outro tipo de estado, né? Eu botei fora de escopo, né? Embora na minha definição eu já tinha previamente arquitetado isso, um componente de políticas lá, seria isso aqui, né? Então seria mais o nível de tratamento, né? Em linhas gerais, o que eu me lembro no momento, é mais esse tratamento das informações de um modo que pudesse ser mais automatizado, né? E uma outra coisa que até eu gostaria de ter feito, mas não tive tempo hábil, até conhecimento, é a parte da área de acuracidade. Lembre que a ideia é pegar o contrato e atualizar e criar um escopo, né? Isso daí eu gostaria, até comento na tese, isso aqui seria, existe a oportunidade de usar uma inteligência artificial para ler o contrato, esse seria o ideal, né? Eu leio o contrato tudo e já gera um arquivo lá com o meu escopo, né? Mas por falta de tempo de conhecimento também, que não era tão o foco aqui, eu fui para uma atuação manual aqui, né? Que seria uma outra área interessante, né? Eu acho que esses pontos aí. Uma outra questão, Sérgio, por exemplo, que eu fiquei imaginando, né, a professora Hilda perguntou dessa questão do custo de implementar o framework, né, e imagino que assim, você chegar, você falou que fez teste com esses clientes aí, certo? Uhum. Foi trivial bater na porta deles e falar o seguinte, olha, vou fazer um esquema aqui com vocês, vocês topam? Aí todo mundo falou, sim, ótimo. Funcionou assim, que é uma maravilha? Duvido. Eu hoje trabalho muito com os clientes, tá? Uma das minhas funções é a análise de proposta e tal, e eventualmente eu tenho contato com alguns clientes, não todos, né? Alguns eu selecionei porque eu já tinha contato direto com o gestor, né? O que é interessante é que 1 ou 2 clientes, os gestores, tanto o supervisor como o técnico, adoraram. Pô, isso aqui é o que está faltando para mim. Nossa, você me quebrou o galho, você resolveu vários problemas. Aí chega no outro, eu tive realmente muito problema de... Pô, que você está botando o dedo na minha ferida? Eu estou fazendo tudo certinho aqui, eu não tenho nenhum problema. Existe isso, né? A gente sabe que existe isso, né? Aí, então, para um ou outro cliente, eu levei mais tempo para normalizar, para conseguir os dados e tal, para mostrar realmente que existe um problema, né? E realmente conseguir mostrar para todos, existe um problema sim, às vezes é pequeno, às vezes é grande. Aí um outro gestor concordou e aceitou bem e viu um grande benefício, o outro ficou um pouco com o pé atrás, né? Mas de uma maneira geral foi satisfatório, né? Mas existe isso sim. Tá? Tá. E aí vai lá do financeiro, né? Se eu conseguir provar, né? Por isso que eu falei 3%. Se de uma maneira geral, né, 3% para 5 clientes que eu vi dá 3%, imagine para 100. Né? Então o valor é muito maior, fica mais fácil. Na minha opinião, Sérgio, tudo isso que você falou deveria estar na tua tese, tá? Porque porque, de novo, é muito caminho infeliz a tua tese, é muito caminho infeliz, entendeu? E daí, se alguém pegar a tua tese e falar, legal, vou fazer um negócio desse, aí a pessoa começa a quebrar a cara, eu falei, não é possível que o cara lá, chamado Sérgio Vargas, fez uma tese e funciona tudo que é uma beleza, né? Interessante esse ponto, eu não pensei nisso. Entraria onde isso aí? Aí, de novo, existem diversas maneiras de fazer isso. Você poderia colocar na parte de lessons learned, de repente na parte de conclusões, lessons learned, tá? Então, você poderia colocar lá, ou eventualmente você poderia colocar dentro das partes, por exemplo, uma coisa relacionada a uma outra pergunta que eu tinha, né? Você selecionou esses clientes. Eles foram escolhidos por alguma razão. Não, foi mais aleatório. Eu escolhi um pequeno, um grande e uns 2 ou 3 médios. Beleza. Você escreveu isso na tua tese? Eu acho que eu não vi isso.
o critério não escrevi. O critério não. Isso é importante, tá? Porque, de novo, quando você vai fazer um experimento científico, você quer tentar criar fazer um sampling que seja representativo de alguma coisa, né? E essa parte você não descreveu na tua tese. Por que você seleciona eles? Tá? Então, eu acho que falta também uma discussão do tipo, olha, por que esses caras foram selecionados? Porque esse aqui é um grande médio, eles têm essa cara, etc e tal. Isso é importante também. Legal, eu vou verificar. Bom, isso é importante. Mas, eventualmente, essa coisa das lessons learned, você pode colocar, talvez, concentrar nas conclusões, tipo, lessons learned, o que eu aprendi e quais foram legal. Eu acho muito bom, muito bom. Isso aí é importante, porque, de novo, eu acho que a gente foi treinado desde criança a achar que tudo é maravilhoso e tudo feliz, e o mundo não é assim, tá? É verdade. Vamos lá. Tá, a parte da resistência, isso aí você mencionou um pouquinho da resistência, que isso é uma coisa que eu fiquei muito, muito curioso. Eu queria que você também explicasse um pouquinho, assim, Sérgio, que eu acho que eu também não vi na tua tese, e é uma coisa que acho que é bem essa expressão que você falou, cutucar na ferida. Por que as coisas são do jeito que são? Certo? Porque, de novo, as coisas são do jeito que são, ou porque as pessoas são ignorantes nas possibilidades, tá? Ou porque elas recebem um incentivo financeiro do tipo, olha, eu cuido do meu negocinho e eu recebo meu bônus porque eu cuido do meu negocinho, então eu não quero ter visão holística, nada, eu vou cuidar do meu negócio, entendeu? Então, assim, as coisas, elas são do jeito que são por alguma razão. E, eventualmente, você, com a tua experiência e você conversando com os clientes, você talvez pudesse descrever por que as coisas são do jeito que são. Por que você acha, Sérgio, que as coisas são do jeito que são? Eu acho que, até que eu comentei aqui, né? Acho que é falta de desconhecimento. As pessoas trabalham baseado em processos pré-definidos, procedimentos, né? E a maioria dessas divergências que eu consegui capturar, né? Selecionando 4 ferramentas, a gente viu que tem muito mais componente ali que está fora do radar. Mas por que isso acontece? Porque os procedimentos, os processos não são seguidos, né? Basicamente, né, grosso modo, é o gerenciamento de mudanças, né? Entrou algum componente, por algum motivo alguém deixou de fazer alguma coisa ou fez errado, e aí se perde o controle, né? Hoje não existe nenhum controle, porque é isolado, né? Então eu não consigo identificar. Então as pessoas seguem um procedimento. Se um elo da cadeia deixa de funcionar, fica para trás. E aí, isso, né, uma das grandes vantagens dessa visão disso que é isso, eu consigo traquear e botar sempre, né, no radar e mostrar, ó, tem problema ainda, do ponto de vista isolado não tem, deixou para trás, esquece, e fica perdido. Eu encontrei em clientes, componentes que estavam perdidos, a gente não cobrava, estava lá, a gente fazia serviço, então eu acho que é mais uma questão, não é falta de skill, não é nem má fé, não é nem reprioridade, realmente se pensa que se seguem os processos, não se segue, não existe esse controle efetivo e se perde. Entendi. Acho que esse é o maior problema que ocorre. E pela tua experiência, pelo que você investigou, assim, você acha que... Porque eu fico imaginando esse tipo de problema com empresa, sei lá, de médio e grande porte, né? Porque as coisas são maiores, tem mais pessoas. Mas, por exemplo, pega uma empresa pequena, sei lá, uma startup com 2 ou 3 pessoas, com servidores, etc. Aí ela vai evoluindo conforme vai tendo mais demanda, etc. E eventualmente ela começa a crescer o número de funcionários, etc. Mas, eventualmente, não tem um ponto ali que as pessoas se ligam, olha, a gente está crescendo, vamos começar a cuidar disso aqui com cuidado, senão o negócio vai degringolar de vez, né? Existe, de novo, eu tô pensando em empresas pequenas que vão crescendo. Onde elas param e pensam, ou esperam o problema acontecer? Então, foi isso foi uma das ideias, eu pegar cliente pequeno.
né? Você vê que tem de 30 ou de 100, para tentar identificar qual é o mínimo ali, um nível, né? Um threshold mínimo, ó, daqui para cima, acho que é importante ter isso, né? Eu acho que vai muito em linha com o tamanho do ambiente, né? Tá? Mas tem um threshold aí mínimo aí que acho que você começa a trazer os benefícios aí, né? Porque você não vai implementar um negócio, vai ter o esforço para implementar um negócio com um ambiente pequeno, acho que nem compensa, né? Entendi. Uma outra coisa relacionada a isso aí, Sérgio, que eu talvez, eu não sei se está na tua tese, mas eu acho que eu não consegui captar, é que nem eu falei, quando você coloca os clientes lá, é interessante você dizer o porquê que você escolheu eles, etc. Tá. Aí você começa a descrever o use case para cada cliente, né? Como é que você aplicou e etc e tal. O que eu senti falta no final daquele capítulo, falar o seguinte, olha, agora eu vou fazer uma visão de todos os clientes. Como é que eu comparo um com o outro? Olha, eu percebi que com um cliente pequeno, isso aqui é uma coisa que acontece. Com um cliente grande, é isso aqui que acontece. Alguma coisa que fechasse o ciclo da tua seleção, por que você selecionou aqueles clientes, entendeu? Legal, isso não tem. Isso é legal. Porque senão fica até para dar uma visão, do benefício, do tamanho, do critério. Porque senão você coloca 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Né? Então, qual que é a tendência? Né? A tendência do pequeno a fazer isso, do grande a fazer isso. Acho que isso é uma coisa que também enriquece muito. Isso é legal. Tá. Uma coisa que eu pensei, de novo, não é nada, é só uma coisa que cruzou minha cabeça em algum momento quando estava lendo tua tese, que isso aqui me lembrou muito aquele centro de operações do Rio de Janeiro, né? Que você tem os diversos departamentos e as pessoas nunca se falavam e eventualmente, tá aqui a visão do negócio, vamos sentar para conversar, etc. Uma coisa que só me passou pela cabeça quando estava lendo a tua tese. Eu acho que era isso que eu tinha de considerações, Sérgio, tá? De novo, em geral, acho que tá legal, tá, o teu trabalho. Só senti falta desses componentes, assim, para deixar um negócio um pouco mais redondo, tá bom? Legal. Então, de novo, eu não vou me estender muito para dar espaço para o pessoal falar. E, de novo, agradeço o convite e parabéns pelo trabalho aí, Sérgio. Obrigado, Marco. Marco, muito obrigado pelas suas considerações. Elas serão levadas a ferro e fogo pelo Sérgio, serão implementadas na tese, no texto final, para melhorar o trabalho. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor José Raimundo para suas considerações. José Raimundo, a palavra é do senhor. Bom, primeiramente, eu devo agradecer o convite ao Gilmar, ao Paulo e ao Sérgio. Né? Vocês me desculpem, eu estou com um problema de conexão aqui que falhou algumas vezes e não sei se vai falhar agora comigo. Vocês estão me escutando? Estamos, sim, José. Tá. Porque, por exemplo, eu vi que você falou, mas eu não escutei o que você falou. Mas tudo bem. Bom, também devo dizer que eu fiquei muito contente com o trabalho do Sérgio, né? O Sérgio é aluno aí na pós-graduação, e é muito bom ver o resultado do trabalho, né? Eu não tenho muito o que falar, não. Eu acho que a principal consideração que eu ia fazer já foi dito aqui pelo Marco, que é a questão da identificação da escolha dos clientes, né? Eu acho que ia ter uma indicação por que foram escolhidos esses clientes e qual a cobertura que cada um faz no espectro de capacidade, de tamanho da empresa, enfim. Esse seria realmente o meu principal
a minha principal observação sobre o trabalho como um todo. No mais, eu vejo que o trabalho foi publicado em meios aí interessantes, né, importantes. Eu acho que isso daí já, por si só, já valoriza o trabalho, né? Deixa eu dar uma passada aqui pelo texto, para ver se tem mais alguma observação. Observações assim de texto, eu confesso que eu não anotei muita coisa, não. Só um ou outro erro de digitação, pouca coisa. Só passando aqui rapidinho. Não, são essas observações mesmo, só com respeito à dimensão dos clientes selecionados, né? Bom, são essas as minhas observações. Ok, professor José Raimundo, obrigado pelos comentários. Realmente acho pertinente, sim, vai agregar ao resultado final. É uma informação importante. Eu vou incluir essas definições aí. Obrigado. Só uma justificativa. Eu realmente estou com a câmera desligada, estou com tudo, que aqui o Gilmar sabe. Eu estou com acesso aqui com 3G, para você ter essa ideia. Está muito mal. Está dando para escutar. Tá bom. Ok, obrigado, professor José Raimundo. Tá. Gilmar, obrigado aí pelo convite. Obrigado, José Raimundo, pelas suas considerações. Elas também serão acrescidas ao texto. O professor José Raimundo, desde a época da pandemia, ele se isolou em Campo Belo Paulista, numa fazenda lá, e realmente a conexão é limitada aí. Mas muito obrigado, José Raimundo, pela sua paciência e disponibilidade de nos ajudar aqui nesse trabalho. Eu vou passar agora a palavra para o professor Dr. Holmes aí. Holmes, a palavra é sua. Bom, queria saudar os colegas presentes, o Sérgio, as pessoas que estão assistindo a defesa também. Eu tive na qualificação desse trabalho, né, estava me lembrando disso, né, na época a gente comentou algumas coisas e o trabalho, eu acho que está num estágio bastante maduro, né, um estágio em que a gente percebe um uso sistemático das ferramentas, né, de engenharia para analisar, né, o problema, uma revisão, eu acho, adequada, né, da literatura, também é algo que se espera, né, do doutorado, e há uma contribuição bem definida, bem delimitada, né, que inclusive já levou também a artigos, né, o que mostra uma aceitação aí da comunidade externa à universidade também. Então, acho que está bem delineado, né, o trabalho de doutorado. Fico bastante satisfeito de ver o trabalho, né, pelo trabalhos do professor Gilmar são sempre trabalhos que são muito interessantes, assim, né, e saem um pouco daquela coisa mais partida que a gente vê em engenharia, né, traz uma perspectiva, muitas vezes, humanística ou de extensão interdisciplinar também. Então, eu sempre gosto bastante de lê-los, né. Bom, eu vou breve também. Eu não tive nenhuma crítica, assim, significativa, né. Eu vou mandar as sugestões de texto no PDF para vocês, né, para não tomar o tempo aqui da banca. Só queria comentar alguns pontos aqui do texto, brevemente. Na introdução, né, só a página 1 do PDF, página 27, página 1 do texto e 27 do arquivo. Fala surgimento do computador em 1947,
eu acho que é uma data um pouco controversa, assim, né? Tem uma grande discussão sobre quando teria surgido o computador digital moderno, né? E algumas pessoas traçam, né, a época da Segunda Guerra, o Colossus ou ENIAC, né? E mesmo antes, em alguns casos também, dependendo do que você considera, né? Então, acho que seria interessante, se você mantiver o 47, talvez você justificar por que você considerou esse ano, né? Uma nota de rodapé, alguma coisa assim, né? Okay. Ou ser mais específico, né? O que eu estou referenciando. Exatamente. Surgir Legal. com o desenvolvimento de tal máquina. Isso, correto. Deixa Legal, claro legal. Vamos comentar. Aqui. Tem alguns, o texto tá bom, né? A única coisa é que tem algumas sugestões que eu fiz aqui de palavras que às vezes repetem muitas vezes no parágrafo, e são coisas que escapam muitas vezes da gente, porque a gente está escrevendo ali, às vezes você escreve, volta a escrever e não vê tanto, né? Mas eu marquei algumas sugestões, porque às vezes a leitura fica um pouco cansativa nesses parágrafos, né? Quando repete muitas vezes informação, 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 etc. Mas legal. coisas... Na verdade, são 2 ou 3 anos escrevendo mais de 50 versões, né? Deve ter escapado mesmo. Isso não é nada, isso é perfeitamente normal. Bom, deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu acho importante, assim, como engenheiro, né, e uma pessoa que tem um conhecimento muito pequeno da parte de finanças, de negócios, assim, eu nunca, desde que eu estava na universidade, eu sabia que eu queria seguir a carreira acadêmica, então eu nunca trabalhei no mercado, né, sempre trabalhei na academia. Então, eu acho que o termo holístico, né, como você apresenta, eu tenho uma visão dele, né, do ponto de vista filosófico, etc., mas eu acho que seria interessante a primeira vez, talvez, que ele aparece na sua tese, né, mencionar um pouco, dar uma definição mais específica do seu trabalho, né, para que o leitor que não é da área, talvez mais ligada à gestão de empresas ou de processos, tudo mais, possa saber se ele está entendendo exatamente o que você quer dizer. Não, legal, acho que muito bom esse comentário, conceitualizar o holístico dentro do escopo da minha tese, né? O que eu estou entendendo, o que é definindo holístico aqui para o meu, legal, acho que é importante sim, acho que está faltando. Deixa eu ver aqui. Quando você fala ali eu nem preciso olhar a página, não, é na página 1547, mas você fala em skills, né, pessoas, skills e competências. É uma palavra tão forte no contexto, né, de gestão, de mercado, que você precisa usar o inglês? Não, essa dá para alterar, não, essa acho que deve ter escapado. Só colocando mesmo, a decisão de vocês. Não, eu procurei traduzir o máximo, né, alguns termos técnicos, né, mas, por exemplo, a gente tem a palavra desempenho, né, performance, se fala muito performance, mas dá para traduzir para desempenho. Skills, acho que dá para traduzir, não tem perda nenhuma, né, acho que eu procurei o máximo traduzir tudo em português, porque acho que fica melhor. Tá bom. Bom, eu acho que as demais colocações são de texto mesmo, eu não vou tomar o tempo aqui de vocês. Só concluir, então, né, comentando que olhei de um ponto de vista bem de engenharia mesmo, que é o que eu consigo avaliar, e eu acho que a engenharia de sistemas e a engenharia elétrica acabam se conectando muito, porque tem muitas ferramentas, né, que são usadas em controle, em energia, em processamento de sinais, tudo mais, que lidam, né, com a ideia de encarar sistemas físicos como sistemas, lineares ou não lineares, e aí considerar a informação que entra, a informação que sai, a atuação, tudo mais, né, e com esse raciocínio de engenharia, você consegue ter um olhar também próprio, né, para uma série de
problemas fora até do que a gente normalmente trata em engenharia elétrica, né? Então, você tem engenharia econômica, tem uma série de coisas, né, que se você trata outros sistemas, né, até sociais, eventualmente, de um ponto de vista de engenharia, né? Ou processos, engenharia de sistemas, né, lida com otimização, pesquisa operacional, né? É muito comum pessoas da área de engenharia elétrica atuarem nesses campos, né? Então, eu acho bem interessante esse raciocínio, essa forma do engenheiro de abordar problemas, né? Não é a melhor que existe, nada disso, mas é uma forma que pode trazer contribuições, né? Então, eu acho que o seu trabalho, do ponto de vista de um doutorado em engenharia elétrica, está bem fundamentado também. Então, fico bastante satisfeito e parabenizo, né, vocês, o Paulo, o Gilmar, o Sérgio, e passo a palavra para o professor Gilmar. Obrigado, Holmes, pelas suas considerações. São sempre muito agradáveis de ouvir. Eu passo a palavra agora para a plateia, ou para o Paulo. Paulo, você gostaria de falar alguma coisa? Seu microfone está desligado, Paulo. Paulo, seu microfone está desligado. Está em mute. Ok. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer aos membros da banca examinadora que aceitaram o convite, né? Nossos visitantes, a professora doutora Hilda, o professor doutor Marco, e os nossos colegas aqui da Unicamp, o professor doutor Holmes e o professor doutor José Raimundo. Também eu quero parabenizar o Sérgio pelo trabalho. O Sérgio sabe que, o Gilmar sabem que eu trabalhei na IBM também, e a carga de trabalho, o ritmo que a gente vivia, e eu via isso no Sérgio, que ao sair da IBM, ele vinha para a Unicamp trabalhar conosco na orientação da tese. Então, Sérgio, realmente, parabéns pela sua resistência, pelo seu gás, pela sua determinação desses anos, você conseguir chegar até o dia de hoje aqui, viu? Com relação aos slides que você apresentou, parece-me que é a última tabela que você mostrou, muito extensa, ela tem letras e números muito pequenos. A minha sugestão é que você possa dividir essa tabela, quem sabe, em duas ou três, para que você tenha um número, uma ortografia mais legível aos nossos olhos humanos aqui. Tá joia, obrigado, Paulo. Comentando esses anos aí, realmente, até o comentário do Marco, foi difícil, gostaria de ter feito em 2 anos, mas realmente não deu, tive que fazer quase que em 4. Obrigado. E outra coisa que eu queria chamar a atenção foi matar a saudade, né? Que quando eu ouvi você apresentar a tese e o Marco fazer as considerações dele, eu lembrei da nossa linguagem, o IBMês, que a gente fala dentro da IBM, né? É verdade, é verdade. Tem um pouco do texto ainda, né? Professor Gilmar, muito obrigado pela palavra. Devolvo para você. Obrigado, Paulo, pelas suas considerações. Eu vou, se ninguém mais gostaria de falar das pessoas da plateia, eu vou pedir para o pessoal da banca, a doutora Hilda, Dr. Marco, o professor Holmes e o José Raimundo, a gente se dirigir na outra sala, que eu já enviei o link para vocês, para a gente fazer a deliberação do trabalho. Sérgio, você continua aqui na sala, ok, com a plateia, e a gente já retorna. Ok, obrigado. Aí, do Marco, só esperando o Holmes e o... E vocês falando ainda da IBM, a minha história também tem muito de IBM, né? Quer dizer, não especificamente minha, mas meu filho mais velho, ele trabalhou muitos anos, foi o primeiro emprego dele na IBM. E isso fez história, hoje ele é
diretor, de tecnologia no Citibank no México, e depois de ter passado mais de uma década e meia na IBM, e ele leva, né, essa coisa da tecnologia para o mercado financeiro. Quer dizer, então, a formação e a base dele, a IBM, a esposa dele hoje ainda trabalha, agora não é mais CRM, é Office, né? Ela trabalha na IBM de Estados Unidos, mas mora no México, enfim, a família no Brasil, então essa é a nossa nova realidade aí, e que a tecnologia está permitindo, né? Então, acho que isso é bem positivo. O Marco falou, está tendo neném, Marco? Eu já sou 4 filhos e 6 netos. Essa jornada é muito boa, né? Quando a gente chega nesse momento, eu acho que até estou conversando mais com eles no meio digital do que eu conversava. Eu viajava muito, né? Agora fica mais fácil viajar, né? Não tem aeroporto, não tem nada. Então é muito positivo. Então, eu posso manter aí meu contato com todo mundo e acho que a tecnologia é uma grande ferramenta que precisa cada vez estar mais embutida aqui no nosso dia a dia, né? E principalmente no Brasil, né? Essa dimensão continental. Aí a gente precisa muito de usar esse recurso e de uma forma efetiva, né? E achei bem próprio até por a tese do certo nesse sentido, né? Mas, enfim, já chegou todo mundo aí, já. Tá ok, tá ok. Eu preciso fazer a pergunta, eu vou encaminhar depois a ata para vocês, encaminhando a ata e o certificado de participação. Vocês assinam a ata e me devolvem ela. Eu preciso... Gilmar, só um pouquinho. Eu acho que você está com o áudio nos dois abertos, eu acho. Isso está gerando. Deixa eu ver. Perfeito. Acho que a gente tem que desligar o áudio e o vídeo da outra. Eu acho que seria prudente sair de lá e depois a gente entra de novo. Agora está ok, gente. Não estamos escutando ninguém.
Só esperar. Acho que o Holmes está aí, o Paulo, estão todos aí. O Sérgio, a banca se reuniu e considerou o seu trabalho aprovado. Meus parabéns aí. Opa, obrigado, gente. Muito obrigado, professor Gilmar, professor Paulo. Sem seu apoio, mentorização, não estava aqui hoje. Muito obrigado mesmo. José Raimundo, eu vou tirar uma foto aqui de vocês para mandar depois para o Paulo. O Felipe e o Alex estão assistindo, quiserem abrir a câmera também, assim a foto fica completa. Acho que eles não ouviram ou não querem. Mas tudo bem, pessoal, eu vou encaminhar a ata para vocês e posteriormente a gente vai... depois eu retorno para você, Sérgio. Você vai ter 60 dias para fazer as correções finais aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Bom dia, bom final de semana. Bom final de semana para todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada aí. Um grande abraço aí. Satisfação, Sérgio. É muito obrigado, feliz. Hilda. Muito bom te rever. Aí, né? Tá de parabéns aí. Agora é o pós-doutorado, né? Pode descansar um pouco agora. Parabéns obrigado, a você e a família também, que com certeza contribuem nesse processo, e claro, os orientadores aí. Tá, Gilmar? E fico à disposição com as ordens aí, o que você quiser, e vou aceitar o cafezinho quando eu for para Campinas, eu vou passar para a gente. Eu vou te encaminhar já a ata e seu certificado de participação. Tá, jóia. Muito obrigado. Parabéns a toda a equipe aí, parabéns. Um grande abraço. Tchau. Bom dia e parabéns, Sérgio. Parabéns, obrigado, Paulo. professor. Parabéns, Gilmar. Obrigado, Zé Raimundo. Sérgio, um bom descanso para você que você merece. Oi, Paulo. Agora eu vou descansar um pouco. Não, primeiro eu tenho que terminar logo o que falta, né, Paulo? Ganhar o diploma e aí eu tiro umas férias aí um pouco, né? O Gilmar vai dizer para você que você tem 2 meses para se divertir e implantar na tese as considerações da banca. Isso. Vamos ver se a gente termina logo isso aí, o mais rápido possível. Mas você me manda, Gilmar, semana que vem você me manda, é isso, né? Eu espero te mandar hoje já. Legal. Aí eu já vou começar. Tá bom? Que eu estou tirando 2 semanas de férias, eu vou aproveitar e... Você tem que fazer as correções da tese. Isso, exato. É isso que eu quero fazer. Nessas férias, já que eu não vou trabalhar, dar um gás nisso. Concluir. Mas legal. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Um bom dia para vocês. Você também, Gilmar, Paulo. Bom final de semana. Sérgio e toda a família aí. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai se falando. Tá, joia. Tchau, tchau. Tá, então você me manda e a gente vai se falando, né, Gilmar? Isso, perfeito. Fica mais, Sérgio. Então tá, joia. Obrigado, Gilmar. Tchau. Fica mais. Tchau, tchau.